Olá, eu me chamo Tássia e estou aqui com os meus amigos Bianca, Elbert e Yasmin para falar um pouquinho sobre mapeamento genético. O mapeamento genético é um teste que analisa a sequência do DNA do paciente, extraída a partir de uma amostra de sangue ou saliva. Trata-se de um exame que identifica a presença de mutações patogênicas relacionadas a síndromes de câncer hereditário. O DNA humano, também chamado de genoma, é composto por 46 cromossomos, 23 vindo do pai e 23 vindo da mãe. Juntos, eles guardam todas as informações genéticas referentes àquele indivíduo, desde suas características físicas ou perfil metabólico, ou até a presença de variantes causadas pelas doenças genéticas e hereditárias. Ao longo desses 46 cromossomos, existem mais de 22 mil genes, que são as regiões funcionais do DNA. O mapeamento genético tem como função analisar o genoma humano como um todo, sem focar no gene específico. Cada exame existente possui uma técnica específica capaz de realizar o estudo do DNA individualmente, de acordo com cada caso. Antigamente, o mapeamento genético era uma abordagem usada para identificar novos genes e sua localização no DNA. Depois da conclusão do projeto de sequenciamento do genoma humano, a região da maioria dos genes passou a ser conhecida. Dessa forma, as técnicas de mapeamento entraram em desuso, mas a figura de linguagem mapeamento genético se manteve com a ideia de uma avaliação mais ampla do genoma sem um foco específico. E como é obtido o mapeamento genético? Bom, esse exame é um processo simples para o paciente, bastando apenas que ele forneça algumas informações pessoais e também, o mais importante, uma amostra de sangue ou saliva que contenha seu material genético. Os primeiros métodos de mapeamento eram muito demorados e poderiam levar até meses para ficar pronto. Mas com o avanço da tecnologia, é possível mapear dezenas de genes de uma vez e obter o resultado em um curto período de tempo. Geralmente, esse processo é separado em três etapas. A primeira é denominada anamnese. Esse é um processo bem comum, é onde o paciente ele vai preencher um questionário respondendo sobre o histórico de saúde, tanto próprio como o da família. Esse questionário é aplicado pelo geneticista e vai ser importante para a obtenção do resultado final. Na segunda etapa é onde é analisado o material genético obtido. Nessa fase também pode ser solicitado exames psicológicos, como os testes de inteligência, outros exames físicos, também pode ser analisado fotos de infância da pessoa e da família, para também observar características relacionadas à genética. A última etapa ela é realizada com base nos resultados dos exames físicos e laboratoriais, também da análise do questionário e do sequenciamento. Com isso, o médico é capaz de informar a pessoa se ela possui alguma alteração genética que possa ser passada para próximas gerações. E se for passada, qual a chance de se manifestar a doença, também qual a sua gravidade. E quais as doenças o sequenciamento genético é capaz de detectar? Bem, antes de responder essa pergunta, é necessário entender que o sequenciamento genético ele é incapaz de identificar doenças, mas sim as mutações genéticas que são causadoras de doenças e síndromes. E essas mutações são causadas quando há uma perturbação no material genético dos seres vivos, causando as mudanças nas sequências dos nucleotídeos, devido a uma sintetização errada das proteínas. Tipos de mutações. Mutação regressiva é quando um par de nucleotídeos numa sequência de DNA conserta a sequência original. A mutação por mudança de matriz de leitura é quando há uma mutação causada por inserção e deleção de nucleotídeos diferentes e há uma perturbação à matriz de leitura do gene. Nas alterações não sinônimas, há uma alteração de um aminoácido e pode tornar não funcional a proteína final. Na mutação neural, é quando há genes que passam por mutações, porém quimicamente eles se assemelham ao original. Na mutação sem sentido, é quando a produção de uma proteína não funcional, resultado de um códon de parada do RNA mensageiro. E por fim, nas mutações pontuais, é quando há a substituição de um único nucleotídeo por outro nucleotídeo. Como principais causas dessas mutações, nós temos os erros nos processos de duplicação do DNA, e uma outra causa bem relevante também são os fatores ambientais. Bom, dentro desses fatores estão o tabagismo, a exposição a raio-x e também a luz ultravioleta. E um exemplo de proteção natural contra eles aqui na Terra é a própria camada de ozônio, que vários países já se preocupam com essa manutenção dela por causa disso. Tem também o ácido nitroso e os corantes existentes em alguns alimentos. Bom, essas mutações, elas, para além disso, elas também podem ser hereditárias, ou seja, elas são passadas de mãe para o filho ou de pai para o filho.
E elas ocorrem quando esses genes que transmitem as diferentes características, como por exemplo o albinismo, eles ficam contidos dentro do óvulo ou do espermatozoide. E é recomendada a realização do aconselhamento genético quando precisa verificar a probabilidade da doença genética ocorrer em uma família e também na adequação de qual exame deve ser realizado em cada caso. No banco de dados da UMIN existem mais de 6.000 doenças. Essas doenças elas podem ser subdivididas em erros inatos do metabolismo. E o que são esses erros? Eles são os distúrbios de natureza genética e geralmente eles correspondem a um defeito enzimático que é capaz de acarretar a interrupção de uma via metabólica e então ocasiona uma falha de síntese, degradação, armazenamento ou transporte de moléculas no organismo. As síndromes de predisposição ao câncer hereditário, elas são caracterizadas por alterações que aumentam as chances de determinados tipos de tumores se desenvolverem em indivíduos da mesma família. E elas são passadas de geração para geração, com risco de 50% a cada gestação, então é bem alto. As doenças neurológicas de início tardio, delas 89% se manifestam na infância, 10% na adolescência e cerca de 1% aparece na fase adulta. Essas doenças, elas são de origem genética e a alteração na sequência de letras do DNA é suficiente para desencadear o desequilíbrio na célula, provocando uma manifestação do quadro clínico em algum momento da vida da pessoa. E as doenças cardiovasculares hereditárias, como o próprio nome já diz, são no coração, e como, por exemplo, temos a cardiomiopatia hipertrófica e a síndrome de Quetelongo. Por último, tem as síndromes malformativas, como a síndrome de Marfan e a síndrome de George. Elas são constituídas por um conjunto de doenças caracterizadas pela presença de transtornos do crescimento, e elas são associadas a malformações em diversos órgãos e fenótipos característicos. Variação genética. Chamamos de variantes genéticas tudo aquilo que difere do genoma de referência, e dependendo do seu impacto, ela pode ser classificada como benigna, ou seja, não associada a doenças ou patogênica. Na variação genética, os genes dos organismos dentro de uma população mudam. Os alelos genéticos determinam traços distintos que podem ser transmitidos por pais para filhos. E essa variação genética é importante para o processo de seleção natural. As variações genéticas que surgem em uma população ocorrem por acaso, mas o processo de seleção natural não acontece. A seleção natural é o resultado das interações entre as variações genéticas em uma população e no meio ambiente. O ambiente determina quais variações são mais favoráveis, traços mais favoráveis, e são assim passados para a população como um todo. Estima-se que surjam mais de 100 ou 200 novas variantes em cada indivíduo a cada geração. A principal causa da variação genética ocorre principalmente através da mutação do DNA, do fluxo gênico, ou seja, o movimento de genes de uma população para outra, e da redução sexual. Devido ao fato de que os ambientes são instáveis, as populações que são geneticamente variáveis serão capazes de se adaptar às mudanças de situação melhor do que aquelas que não contêm a variação genética. E com isso, nós temos alguns tipos de variações genéticas, com a mutação do DNA, o gene flow, a reprodução sexual. A mutação do DNA é uma mutação que acontece na mudança na sequência do DNA. E estas variações nas sequências genéticas podem, por vezes, ser vantajosas para o organismo. A maioria das mutações que resultam em variações genéticas produzem características que não conferem as vantagens ou desvantagens. O gene flow, também chamado de migração gênica ou fluxo gênico, introduz novos genes em uma população à medida que os organismos migram para um novo ambiente. Novas combinações de genes são possíveis pela disponibilidade de novos alelos no polo genético. E a reprodução sexual? A reprodução sexual promove a variação genética, produzindo diferentes combinações de genes. Meiose é o processo pelo qual as células sexuais ou gametas são criados. E a variação genética ocorre quando os alelos dos gametas são separados e unidos aleatoriamente após a fertilização. A recombinação genética de genes também ocorre durante o cruzamento ou a troca de segmentos gênicos em cromossomos homólogos durante a meiose. E são exemplos de variações genéticas a cor de pele de uma pessoa, dos cabelos, olhos multicoloridos, covinhas e sardas, além de variações genéticas em plantas, que incluem folhas modificadas, plantas carnívoras e o desenvolvimento de flores.
O Colégio Americano de Genética Médica e Genômica definiu 5 categorias para as variantes genéticas, como benignas, que definitivamente não causam doenças, provavelmente benignas, que provavelmente não causam doenças, de significado incerto, que têm efeito desconhecido até o momento, e provavelmente patogênicas, que provavelmente causam doenças, e patogênicas, que definitivamente causam doenças. E para determinar se essas variantes podem ser benignas ou patogênicas, são avaliados alguns critérios, como avaliação de frequência, avaliação de função de gene da proteína, avaliação do tipo de alteração ou avaliação de como a variante foi herdada. E todos esses aspectos são estudados e testados computacionalmente em laboratório, tanto em células humanas in vitro, quanto em modelos animais, além de estudos clínicos com pacientes. Com essas informações, é possível determinar se a variante é benigna ou patogênica, e no caso das patogênicas, determinar qual o mecanismo pelo qual ela causa uma doença. No entanto, nem sempre todas essas informações estão disponíveis sobre uma determinada variante. Isso pode acontecer com variantes raras ou que são difíceis de reproduzir em um laboratório. Por exemplo, nesses casos, as variantes podem ser classificadas como provavelmente patogênicas ou provavelmente benignas. Em último caso, se a quantidade de informação disponível sobre a variante for muito pequena ou se houver evidências conflitantes de forma que ela não se encaixe nas classificações anteriores, ela pode ser classificada como variante de significado incerto, VUS, que é uma sigla em inglês que significa Variant of Uncertain Significance. E a variante, geralmente, ela impede que a produção de uma forma saudável das proteínas, essencial para o organismo. Como informações extras, temos algumas questões, como por exemplo, qual médico deve procurar para fazer esse sequenciamento genético? E bom, é o geneticista clínico, porém esse aconselhamento genético ele também pode ser feito por uma equipe de saúde multiprofissional capacitada e conforme a legislação específica de cada profissão. Se ele é muito caro, hoje em dia, por mais que ele esteja mais acessível, ele ainda continua com preços altos, mesmo com em 2014 alguns planos cobrindo alguns exames de diagnóstico de pelo menos 29 doenças genéticas, mas que existem, obviamente, critérios. E, sem dúvida, o valor desse mapeamento, como eu já tinha dito, ele é bem carinho e para mulheres com indicação para realizar esse exame, por exemplo, o procedimento completo varia em torno de 6 a 12 mil reais. E é uma curiosidade é que no DNA, como ele encontra armazenadas informações transmitidas de geração em geração, desde os antepassados mais distantes e que herdam diretamente dos pais, é possível rastrear a ancestralidade em termos genéticos e geográficos pelo teste de ancestralidade. Foi isso, espero que tenham gostado e até a próxima!